Mas como sempre digo, estamos numa luta do bem contra o mal. E o bem sempre venceu todas as batalhas. O Dino irá antecipar porque ele quer ser presidente. Uma vez que o Lula caia, ele vai tentar tomar o lugar do Lula. Notícia urgente agora, corre aqui para o nosso vídeo, acabou de ser confirmado. O que você vai ver agora é chocante, então preste muita atenção, já vou colocar agora aqui para você, que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Isso daqui, ó, você não vai ver em qualquer lugar, viu? Você não vai ver a televisão brasileira mostrando isso. Tá? Você que chegou aqui, ó, preste atenção. Aqui você vê por trás das manchetes. Aqui você vê a revelação do que está acontecendo. Então se prepara, tá? Se prepara. Você que chegou aqui no nosso vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui. É muito importante para o andamento do nosso canal. Vamos bater nossa meta de 5.000 likes agora na primeira hora, que eu conto com você para o andamento desse canal, tá bom? Então, preste atenção no que eu vou mostrar agora. Vamos para cima. Carmen Lúcia também estaria cogitando aposentadoria antecipada do STF após saída de Barroso. Assim como o ex-ministro Luiz Barroso, a magistrada estaria emocionalmente abalada. Peraí, emocionalmente abalada, assim como o Barroso? Então quer dizer que o Barroso e a Carmen Lúcia estão emocionalmente abalados. Tô falando para você que a lei Magnitsky não é mole. Imagina esses caras que fizeram tanto dinheiro a vida toda perder tudo já no finalzinho da vida deles. Isso aí, pessoal, eu sei que aparentemente o Alexandre de Moraes mete o dedo no meio, mostra para todo mundo, mas no fundo, só do fato dele mostrar o dedo no meio para todo mundo, mostra que realmente alguma coisa tá errada, porque ele não tá bem. Ele não tá bem. Essas sanções aí ele pegou forte, e as sanções à esposa pegou mais forte ainda. Vamos lá. Olha aqui, ó. Em torno de Fábio de Dino, prever um cenário em que ele abandonaria o STF de volta para a política. Olha isso. Flávio Dino jura de pé junto que, ao aceitar o cargo de ministro da Suprema Corte em 2024, abandonou de vez a possibilidade de voltar a concorrer a cargos eletivos, aquele que ele sempre sonhou disputar, presidência da República. Amigos e interlocutores próximo do magistrado também ouviram dele promessas semelhantes, mas acreditam que em um cenário específico ele deixaria a toga de lado e toparia disputar a preferência dos eleitores nas urnas. Segundo esses interlocutores, caso o presidente Lula, eventualmente reeleito de 26, escolha Dino para ser seu sucessor, a exemplo do que fez com a então conhecida ministra Carmen, a ministra da Casa Civil Dilma Roosevelt, quando a ungiu como sua preferida ainda em 2008, o juiz do Supremo estaria disposto a voltar. Você acha... Bom, vamos lá. Primeiro que o Lula não vai ganhar 2026. Logo para tirar água de cara, Lula não vai ganhar 2026. Nós vamos lutar pra caramba pra Lula. Essa eleição, ela vai ser grande demais para ser roubada. Então, se não será roubada, quer dizer que Lula não vai ganhar. Então, Lula não vai ganhar essa eleição 2026. Nós vamos conseguir vencer essas eleições. Mas o que se fala por aqui é, se o Lula escolher o Dino voltaria. Por exemplo, o Lula perdendo 2026 e o Lula tendo o Dino como candidato em 2030. Aí o Dino poderia pular do STF e ser ou tentar ser presidente. Agora, o ponto aqui é o seguinte, será que isso não é apenas uma desculpa para ele também fugir do STF? Então, eu vejo uma coisa boa. Nessa lambança toda que nós estamos vivendo, eu vejo uma coisa boa, que você tem que prestar atenção. Muitos acreditam... Vai no comentário e diz pra mim, você acredita que isso é uma jogada do Lula? Por exemplo, tirar o Barroso, tirar a Carmen Lúcia, tirar o Gilmar Mendes. Aí o Lula vai e coloca 3
ministros petistas. 3 amigos dele. Você acha que isso é uma jogada do Lula? Muitas pessoas acham que sim. Por exemplo, o Lula já se está preparando porque ele pensa que vai perder. Ele sabe que vai perder. Então, ele perde, mas ele prepara o STF. Quem manda no Brasil é o STF. Quem governa o Brasil hoje é o STF. Então, se o Lula sabe que vai perder, ele coloca o STF dele no poder, ele vai governar o Brasil sem ter o presidente. Ele governa o Brasil através do STF. Mas isso também, agora tem uma boa notícia que eu falei pra vocês. Se o Lula vê dessa forma, ou seja, a boa notícia é que Lula não ganha, e outra boa notícia é que nós iremos fazer o Senado. Porque são as duas coisas que o Lula tá com medo. O Lula tá com medo da direita vencer a presidência, ele não tá com tanto medo disso, ele tá com mais medo ainda se a direita vencer o Senado. Então, se nós tivermos a maioria no Senado, a gente coloca um presidente do Senado, a gente consegue impeachment juízes, os ministros da Suprema Corte, e a gente consegue também o quê? Escolher ministros para a Suprema Corte ou barrar os ministros para a Suprema Corte. Então, por exemplo, se no hipotético maluquice que Lula ganhe, se a maioria no Senado for de direita, o Lula não vai conseguir botar os seus queridos. Não vai. Então o Lula precisa colocar agora, antes que a gente vire o Senado. Então esse pode ser uma das coisas, um dos motivos pelo qual o Lula ele tá fazendo essa jogada. Eu expliquei pra você que aqui nos Estados Unidos já aconteceu. Já aconteceu. A esquerda mesmo, no ano passado, acho 2 anos, ano passado, acho que foi uns 3 anos atrás, a esquerda colocou um ministro na Suprema Corte porque eles fizeram de tudo para que o ministro saísse. E a mesma coisa aconteceu na época do Trump. Eles fizeram de tudo para o ministro de esquerda sair. Ele não saiu na época do Biden, do Obama. Aí a pessoa veio falecer na época do Trump. Faleceu na época do Trump e o Trump escolheu o ministro da Suprema Corte. Mas eles lutaram para... Aí o que aconteceu? Na época do Obama, eles pediram para sair, não saiu. Morreu, o Trump foi e colocou no lugar. E aí na época do Biden, eles forçaram a barra e a pessoa desistiu. O Biden colocou uma juíza horrível. É aquela juíza, não sei se vocês lembram, que durante a sabatina, perguntando ao Senado, o Senado fazendo perguntas a ela, perguntou o que é uma mulher. Ela falou, não posso dizer que é uma mulher porque eu não sou formada em biologia. Não, tô falando pra você sério. Pode ir no Google. Eu não posso falar o que é uma mulher. Eu não posso dizer o que é mulher porque é uma questão de biologia. Aí você fala assim, porra, mano, não sabe o que é mulher. E ela é uma mulher. É uma mulher que precisa de biologia pra dizer o que é mulher. Então, galera, eu acho que uma coisa que a gente pode botar também é o desespero. Existe o desespero total da Magnitsky. Então, a Magnitsky está funcionando. Então, vamos lá. Mas, por exemplo, o caso do Dino, se sai o Dino, você fala assim, mas Fábio, sai o Dino, Lula põe o pior. Não tem como o Lula botar alguém pior do que o Dino. O Dino é o pior de todos. O cara é um comunista assumido. Não tem pior que Dino. Que Lula é tão criminoso quanto Maduro. E tem uma coisa, ele tem provas. Ele diz que tudo que ele tá falando, ele consegue provar. Você imagina uma coisa dessa, cara? Se fosse com Bolsonaro um negócio desse, o Brasil a imprensa brasileira tinha parado. O Lula disse que não vai aceitar que um presidente ouse falar grosso com o Brasil. Só que Donald Trump não fala grosso, nem levanta a sua voz. Ao contrário de Lula da Silva, que é um autêntico bravateiro de palanque, mas até outro dia tinha medo de telefonar para o presidente americano com receio de não ser atendido. E, pelo que nós vimos até agora, a coragem do Lula termina na rede social. Porque na hora que o embaixador da Jabuticaba foi convidado publicamente na ONU para se encontrar com Trump, ele fugiu, acovardado, alegando ter muitos compromissos na agenda. Mas enquanto o nosso presidente fujão finge ter a coragem que não tem, esbravejando nos palcos do Brasil, o Trump se impõe pelas suas realizações no palco global. Em poucos meses, aqui, à frente do governo americano, o Trump interrompeu 8 guerras internacionais, incluindo o recente acordo de cessar-fogo entre o Estado de Israel e os terroristas do Hamas. Terroristas que, diga-se de passagem, celebraram a eleição do Lula e repostaram falas do petista nas redes sociais. Aliás, deve ser por gratidão
ao Hamas, que o Lula e seu governo se recusam a classificá-los como grupo terrorista. Mas mudando aqui de conflito e mudando também de continente, enquanto o Trump está sufocando o narcoterrorismo na América Latina e combatendo os opressores do povo venezuelano, o governo Lula dá sustentação diplomática à ditadura de Nicolás Maduro, que, segundo Lula, não passa de uma narrativa. Aliás, nunca antes na história desse país um presidente defendeu com tanta verve o interesse de um ditador estrangeiro. Então, o Lula diz que não abaixa a cabeça para Trump, mas coloca o país de joelhos para as ditaduras dos seus aliados ideológicos, transferindo bilhões de reais do pagador de impostos brasileiro para ditaduras falidas e agindo aí como garoto propaganda do autoritarismo. É isso que verdadeiramente atrapalha o diálogo do Lula com o mundo livre e democrático. É o alinhamento irracional desse governo com o mundo antidemocrático. Impressionante como que os maiores escândalos, os mais perigosos para o PT, para a esquerda e para o Lula, são justamente os escândalos que a imprensa finge que não existem. E a imprensa agora está fazendo um esforço fenomenal para fingir que não aconteceu um escândalo da denúncia da delação do ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez, Carvajal, El Pollo, como é conhecido, de como o PT e o Lula receberam dinheiro de corrupção durante as suas campanhas da Venezuela para cá e até do narcotráfico. Tem uma jornalista no Brasil, que é a Elisa Robson, que investiga essa situação, que entendeu a gravidade disso e já investiga esta denúncia, né, do Carvajal desde antes dele ser transferido para os Estados Unidos, quando ele ainda estava na Espanha. A Elisa Robson é uma jornalista investigativa que foi a primeira a falar sobre isso. Inclusive, num podcast que eu tinha há 3 anos atrás, ela foi lá, participou, falou tudo e a imprensa rotulou como fake news. Pois agora que saíram esses novos documentos, e também na imprensa latino-americana, menos da brasileira, mas na imprensa latino-americana que saiu sobre essa denúncia, ela participou de uma live com a Ludmila Lins Grillo, que todo mundo conhece, que é uma juíza brasileira que está exilada no Brasil, nos Estados Unidos, justamente porque ela denunciou os crimes do Alexandre de Moraes e do STF. Mas só escuta isso daqui para você entender a gravidade e por que a imprensa está se esforçando tanto para colocar isso em silêncio. Agora tivemos a notícia de que ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou PDVSA é meio que a Petrobras, é a estatal petrolífera da Venezuela, tá? Legalmente a campanha de Lula no Brasil. Eles me autorizaram a conversar diretamente com o Carvajal, por meio eletrônico. Então nós começamos a nossa conversa por meio eletrônico. Obviamente que toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo governo americano. Eu fiquei muito feliz porque, para mim, é uma segurança, né? Mostra ali, é bom que eles acompanhem toda a minha conversa, as minhas perguntas com ele, porque justamente me sinto bem, né, em saber que eu não preciso me defender, que eu estou fazendo uma coisa correta e às claras, porque eles mesmos estão acompanhando. Então, cada pergunta e cada resposta dele nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau. Isso foi muito importante, tanto para mim como jornalista, poder conversar direto com a fonte, sem intermediários, quanto para esse papel de investigação que a gente está fazendo, que é mais interessante ainda. E aí nós começamos a nossa conversa. Primeira boa surpresa que eu tive foi que ele começou a conversa falando que era um prazer voltar a conversar comigo, que ele lembra-se de tudo o que foi naquele episódio lá de Madrid, né, de 2022, e que ele estava muito interessado em colaborar agora com essa minha nova investida, né, para que pudéssemos obter mais informações. Então iniciou de uma forma bastante aberto e bastante interessado. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que ele estava muito bem informado. Até falei isso lá no canal do Rafael Fontana. Ele estava muito bem informado e ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Então, ele sabia... Poderia dizer para a gente mais ou menos a visão dele sobre isso que está acontecendo no Brasil? Sim, eu perguntei, né, fui aprofundando a conversa e eu queria entender também essa percepção dele, né, o que ele estava achando. E ele continua, ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro.
Vocês ouviram essa parte? Vamos voltar aqui só um pouquinho. O que o Carvajal falou do Lula? É um criminoso como Nicolás Maduro. Lula, ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Esse aí, que falou que o Lula é um criminoso como Nicolás Maduro, é o Carvajal, que está condenado a 20 anos de prisão por narcotráfico, narcoterrorismo. Era o braço direito do Hugo Chávez e foi responsável por mandar dinheiro de corrupção da Venezuela para partidos e líderes de esquerda e da extrema esquerda na América Latina. A Venezuela, através da corrupção e do narcotráfico, ajudou a eleger os principais nomes da esquerda na América Latina. Dentre os nomes estão Lula, Kirchner, tá lá Gustavo Petro, vários outros, né, Evo Morales, mas ele fala que Lula é tão criminoso quanto Maduro. E tem uma coisa, ele tem provas. Ele diz que tudo que ele tá falando, ele consegue provar. Você imagina uma coisa dessa, cara? Se fosse com Bolsonaro um negócio desse, o Brasil tinha a imprensa brasileira tinha parado, tá? Com Lula, nada. Jornal Nacional não fala nada. Fantástico, não fala nada. Eu não vi uma matéria no Estadão nem na Folha de São Paulo. Só que o cara tá na justiça, tá preso nos Estados Unidos e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está tendo acesso a essas informações e vão usar isso para mais sanções contra o Lula. Agora você imagina uma Magnitsky contra o Lula. Cara, esse povo não tá entendendo. Todos os crimes dessa facção criminosa chamada PT virão à tona e eles serão responsabilizados por tudo que eles fizeram. Não pela justiça brasileira, infelizmente. Quem sabe um dia, né? Por enquanto, vai ser pela justiça dos Estados Unidos.